Boa noite. Boa noite, boa noite. A gente está com transmissão ao vivo, né? Então, às vezes demora um pouquinho. Fico muito feliz que estejam aqui hoje, mais um Diálogos Ausentes. A gente hoje está chegando ao nosso primeiro ciclo de audiovisual. Na semana passada, retrasada, a gente contou com a presença da Janaína Oliveira, pesquisadora. Ela esteve aqui e fez para a gente um panorama da história do cinema no Brasil e no mundo, sobretudo da perspectiva estadunidense, falando não somente da imagem dos negros e negras no cinema, também como da produção. E hoje a gente teve esses dois filmes, eu já havia assistido os dois, para mim é sempre um prazer vê-los de novo, sobretudo porque ele coloca a nossa imagem em um lugar deslocado, né? Uma nova perspectiva, pensando como que a gente pode, de fato, expandir essa palavra negro através da imagem. E eu fico muito feliz também de ver Cabela mais uma vez, porque eu tive o prazer de estar no set de filmagem, ano passado, eu acho, né? Lá no Rio. E estar aqui hoje com Yasmin, para mim, é um super prazer. E é com ela que a gente vai começar hoje, falando do Cabela de uma perspectiva mais do processo de criação, né? Eu acho que, para a gente entender um pouco como foi feito essa colagem de imagens, como foi construída essa imagem em movimento, a gente soma muito aqui no Diálogos Ausentes. Então, eu quero convidar Yasmin Tainá aqui para o palco. Palmas. E eu acho que eu vou chamar logo o Emílio também, para a gente ficar todo mundo aqui em cima bonitinho, né? É melhor? Então, vem, Emílio. Também Emílio, que está vindo também de Minas Gerais. Agradeço a presença. Opa, desculpa, André. André, você mesmo. Eu estou te olhando e olhando. E você está olhando para o Emílio, eu estou olhando para todo mundo. E... Então tá, então vamos começar, né? Falar um pouquinho sobre o processo de criação do Cabela, como começou tudo. Fala pra gente, panorama geral. Na mão é melhor para mim. Vai ficar na mão. Bom, boa noite. Eu não estou vendo todo mundo, mas, enfim, tá com uma luz aqui na minha cara, mas... boa noite a todo mundo que está aqui, quem está na internet também, que não deixa de estar aqui. Então, eu sou Yasmin Tainá, eu sou cineasta, gosto sempre de me apresentar assim. Sou uma mulher negra, do Rio, acho que já deu para notar pelo meu sotaque, mas não esse Rio do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor, mas o Rio da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu. Hoje eu estou mais perto do Cristo Redentor do Pão de Açúcar, porque os caminhos também levam a gente a se deslocar, e isso também não deixa de ser... não tira a importância, enfim, acho que os lugares a gente vai levando os lugares de onde a gente cruzou e as pessoas que nos fizeram. Sou diretora e fundadora da Afroflix, da plataforma. E o Cabela, assim, é um filme, enfim, como vocês viram, um filme experimental, e que foi feito, né? Tá gravando aí o tempo? Tá. Foi feito por mulheres negras, né? Por entender a importância de se fazer um filme que falasse de mulheres negras, dores e alegrias, e que fosse feito por essas mulheres. A própria escolha estética do Cabela, né, por ser um filme que não privilegia, que não tem atuação formal, né, que você vai ali e faz uma atuação como a gente vê nas ficções, mas traz a performance como uma linguagem de uma possibilidade. Isso não foi escolhido à toa. Como Cabela, o próprio trabalho com a direção das atrizes foi feito de uma perspectiva de ativar as memórias que esses corpos traziam. Então, mulheres negras carregam mulheres, homens, enfim, e pessoas que não se identificam como homem ou mulher. Pessoas, em geral, carregam memórias, né? Memórias da infância, da juventude, enfim, você vai vivendo a sua vida e você carrega memórias, traumas, lembranças, você
sente cheiro, e cheiros lembram encontros, lembram pessoas, lembram situações. Então, o trabalho de direção e de escolha, a forma, né, a estética, como modo que o filme se apresenta, foi feito muito daí, né, de ativar essa memória não só como uma história ficcionada, mas como uma história trabalhada no próprio corpo. Então, a performance é um ótimo suporte para fazer isso. Porque aquelas mulheres, quando o filme ele é uma adaptação livre do conto Miss Cabela, que eu escrevi e foi publicado na primeira coletânea lançada pela FLUP, que é a Festa Literária das Periferias. E o Miss Cabela, que está na internet, ele é a história de uma menina negra que se reconhece enquanto uma mulher negra a partir do racismo, né? A partir de se perceber ali com a cabeça queimada, dos processos de alisamento, enfim, de refletir sobre as questões da escola, né, das situações racistas vividas pelas crianças na escola, e perceber que, quando uma menina, uma mulher negra lia aquele conto, ela dizia no final: essa é a minha história. E essa era a história de várias outras mulheres negras. Então, essa questão, né, do racismo no nosso corpo, ela é muito coletiva e muito incomum. Então, é muito, por exemplo, um xingamento super comum que a gente escuta, que uma menina hoje de 7 anos pode estar escutando na escola e que eu escutei há 10 anos atrás, né, cabelo de bombril, assolã, cabelo de pichain, todos esses nomes, né, esses adjetivos, né, essas coisas que racistas que dizem para a gente, são coisas que essas crianças ainda continuam ouvindo isso, porque o racismo ele é um sistema que ele se reproduz em grande escala e durante muito tempo, ele é estrutural. Então, você vai ver isso em comercial, você vai ver isso nas bibliografias, você vai ver isso na medicina, na ciência, enfim, isso no cinema, né? Então, você vai vendo isso. E o Cabela, assim, ele demorou 3 anos para ser feito. É dividido a partir de um assalto, porque para a gente nada é muito fácil de fazer, né? Então a gente ainda é assaltado no Rio de Janeiro, e perdi o HD, e não obstante perdi o computador que tinha o backup. E aí foi ótimo, porque o filme tomou um corpo muito melhor, ele somou gente, eu me conectei com pessoas, amadureci também ali naquele set. Então, foi uma coisa para se pensar, que certas perdas também significam amadurecimentos, né? É difícil perder, né? A gente não gosta de perder, né? Nosso corpo está em constante turbulência, e quando a gente perde, a gente precisa parar e pensar o que a gente aprendeu com isso, né? E o Cabela foi isso, esse assalto foi isso, assim, tipo, de entender essa perda como um gás, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos. E a gente teve um processo colaborativo de vaquinha, que, enfim, cada um deu 10, 20, 25 centavos. A gente conseguiu R$5.000 para comer e dormir. A gente filmou 2 dias, uma equipe de 60 pessoas, na maioria mulheres negras, também indo pensando como que eram feitos, investigando esse processo. O Cabela foi um grande processo de investigação, tanto do ponto de vista da produção de quem faz, quanto da própria forma estética como ele se apresenta. Então, foi um grande laboratório de estudar isso tudo, de entender estética, de entender como isso ia ser colocado, de entender o texto na imagem, de entender esse amadurecimento de fazer cinema, de direção, o que era dirigir uma atriz. Então, aprendi muito isso ali, saca? Não foi na PUC, não foi na universidade, foi ali, no set do Cabela, trocando com aquelas pessoas que traziam experiência de vida e que nem tinham nunca entrado num set de cinema. A maioria daquelas meninas nunca tinham entrado no set de cinema, nunca tiveram diante de uma câmera fazendo qualquer que seja a coisa, a não ser tirando uma selfie no máximo. Então, aquilo também agregou muito, assim, para fazer o filme. E a equipe foi também uma escolha, não foi uma coisa, entrei no set, tinha uma maioria de mulheres negras.
mas foi por entender, tinha uma pesquisa rolando na época, que era da UERJ, uma pesquisa do GEMA, que é um núcleo da UERJ que estuda gênero e raça. E dizia que em 10 anos, de 2002 até 2012, não tinha nenhuma de filmes brasileiros com maior bilheteria, não tinha nenhum filme que foi escrito ou dirigido por uma mulher negra. E isso foi, para mim, assim, e ver que a maioria da população é composta de pessoas negras e a sua maioria mulheres negras, era muito racista, né, o modo como o cinema brasileiro ele era feito, ele era mostrado, ele se estava ali nos festivais, o fomento, então tudo isso que não necessariamente que aí perceber que também tem um problema de formação, de fomento, de como essa grana chega na mão dessas pessoas, né? Como que esse sistema todo ele é estruturado. E, ao mesmo tempo, eu esbarrava com muitas pessoas que não estavam, curiosamente, no eixo sudeste, né, ali no Sudeste, que era onde se concentravam essas produções de cinema brasileiro, que é feita, por em sua maioria, pessoas brancas e homens de classe média. E que mulheres negras e pessoas negras fazendo cinema, elas estavam fora, a maioria, na Bahia, Pernambuco, enfim, estavam mais espalhadas assim do que só no Sudeste. E aí eu quis fazer uma equipe com mulheres negras, que pudessem não só ser aquelas que iam limpar o set, né, com todo o respeito às pessoas que têm essa profissão, mas a gente também precisa assumir outros lugares, entender que nós somos vários e a gente está em vários espaços, inclusive dirigindo departamento de arte, né, inclusive dirigindo filme, escrevendo filme. Então, entender isso também como conjunto, como o resultado estético. Eu ouço muito de curador, quando eu questiono a ausência de pessoas negras em festivais, que ele olha a obra e não olha o autor. Aí eu penso assim, como que a gente olha Casa Grande Senzala sem olhar que ele foi escrito pelo Gilberto Freire? Ou Terra em Transe sem considerar que foi dirigido pelo Glauber Rocha? Né? Então, não sei se vale muito olhar a obra e não o autor, sabe? Então, isso como uma justificativa pela ausência de pessoas negras nos festivais, que demonstra uma visão eurocêntrica também, né? Então, isso também foi uma coisa que fazia diferença, para mim, pelo menos, o processo feito por mulheres negras. E hoje tem sido uma coisa mais natural. Assim. Por exemplo, a Afroflix, quando eu me dei conta, a equipe era toda de mulheres, fazendo uma plataforma. Então, acabou que isso somou muito no modo como eu tenho feito as coisas. Acho que é por aí. Vou passar, então, para o André, porque aí a gente continua depois com as intervenções. Só para a gente se situar, porque eu acabei trocando os nomes, mas, André, eu quero agradecer muito pela sua presença, por ter vindo de Minas. A primeira vez que assisti Quintal foi um grande presente, assim, porque é muito difícil a gente, de fato, a gente estava conversando mais cedo, né, Dandara, de ver essa imagem deslocada, de fato, desses papéis estereotipados que a gente costuma ver. E Quintal, eu não sei se vocês sabem, mas os dois protagonistas são os pais do André. E isso traz ainda mais um sabor diferente para o filme, porque pensar, não que ele denuncia, mas que ele anuncia uma forma de vida, que é uma forma de vida nossa, né? Então ele se passa na sua casa, não é isso mesmo? E traz todo esse contexto que é muito peculiar, que é muito especial, de um olhar muito familiar também. Então, quando eu fiquei sabendo desse dado, o filme só fez crescer mais ainda, né? Então, gente, o André, ele é formado em História pela PUC, dirigiu filmes como Fantasmas, Pouco Mais de um Mês e Quintal, todos muito premiados, inclusive na Quinzena dos Realizadores em Cannes. E aí eu também queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi o processo de fazer esse filme, de onde vêm essas inspirações, como sua família passa por isso tudo. Você falou para mim também que agora eles estão atuando em outros filmes, sendo chamados para outras coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco, e até também um pouco da cena através do filme de plástico em Minas Gerais, como tem sido essa produção de cinema em Minas, enfim, falar um pouquinho de tudo. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer o Itaú Cultural e boa noite para todo mundo, né, pessoal da internet também e tal, para quem compareceu aí, muito obrigado. Acho que
começar um pouco pela filme de plástico, né, que eu acho que tem até as ideias, a essência das ideias que a gente faz hoje. Não sei, para quem não conhece, a Filme de Plástico é uma produtora lá de Belo Horizonte, né? A gente faz a maioria dos nossos filmes, a gente filma, né, a maioria dos nossos filmes em Contagem, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. Então eu e mais os dois outros diretores, que é o Gabriel Martins e o Mauro Martins, nós somos da periferia, né, também, assim como a Yasmin falou. E é isso, eu acho que tem essa questão do olhar de um diretor negro, assim, né, no caso, além de mim tem o Gabriel Martins também é diretor e é negro. E começar assim a falar um pouco da filme de plástico e como eu comecei, né? Acho que teve muito um início assim de para ver o cinema assim na adolescência, assim, eu apaixonei muito por cinema e acho que foi muito influência do meu irmão, assim, né? Me levava para ver os filmes e tal. Eu lembro desde aquela época já pensava muito nessa questão do negro no cinema, assim, que um dos diretores preferidos dele é Spike Lee. Ele ele é um pouco mais velho que eu, então ele já conhecia e me apresentava isso, assim. E eu comecei a frequentar os festivais de cinema de Belo Horizonte, né? Mais especificamente o Festival de Curtas de BH, que existe até hoje, e o Indie Festival, que é um festival muito interessante, que tem várias retrospectivas muito boas, assim. E nessa de frequentar os festivais, eu acabei apaixonando, assim, pelos filmes, pelas coisas assim do cinema e tal, e me deu muita vontade de fazer, né? Eu não sabia como, assim, né? E só que uma dessas edições do Festival de Curtas de Belo Horizonte, eu vi um panfleto da Escola Livre de Cinema, que é uma espécie de curso técnico que tem lá em BH, que ensina o básico, assim, de roteiro, de fotografia, direção, história de cinema, que para mim foi muito importante. E nisso eu fiz os meus primeiros curtas lá, né? Tem o primeiro curta que eu dirigi foi em 2004, chamou Uma Homenagem ao Luiz Neto, e acho que foi muito importante para mim, assim, para conhecer mais o universo de cinema, assim, tanto a questão da filmagem em si, mas tanto a questão dos festivais, né? E nisso eu conheci várias pessoas que são meus amigos até hoje. Em 2005 conheci o Adirley Queiroz também, que acho que muita gente que deve conhecer e tal. Só que tinha muito essa coisa na época da primeira encarada assim com os festivais, essa coisa de me sentir o único, ou eu e muito poucas pessoas assim serem de periferia e serem negros também, né? E isso é uma coisa que me incomodava bastante. Eu ficava muito deslocado, me sinto deslocado até hoje em muitos festivais e tal. Mas dentro da Escola Livre eu conheci o Gabriel Martins, que hoje é sócio na produtora, né? Ele que teve a ideia de criar a Filme de Plástico. E ele teve muito essa coisa da identificação, porque ele era de Contagem também, né? E depois que ele fez a Escola Livre, ele foi estudar na UNA, que era um curso de cinema superior, que estava começando no momento, e lá conheceu o Maurício Martins, né? Que apesar do sobrenome, eles não são irmãos nem nada, né? Tipo, todo mundo pensa que são irmãos. Mas aí conheceu ele lá e descobriu também que ele era de Contagem, era no bairro vizinho, né? Aí teve essa ideia de montar a produtora, e desde o início da produtora, que começou em 2009, tiveram certas insatisfações nossas, assim, tipo primeiramente de fazer os filmes e como assistente, né, ou em outras funções, fazer a maioria dos nossos filmes em Belo Horizonte, né? Então a nossa cidade, assim, os nossos bairros que a gente morava, assim, não tinha uma representação, assim, né? E a gente não via tanto nos filmes de BH quanto do Brasil inteiro, né? Tipo, representações bem pequenas da periferia
e muitas vezes era retratada a parte da favela de uma maneira muito estranha, né? E esquecendo também a parte da periferia né, do subúrbio, assim, que nem sempre quer dizer que é favela, assim, né? Que é onde que a gente morava, assim, na periferia mesmo. E aí tinha essa insatisfação, assim, de não ter filmes lá, essa coisa do personagem negro também, né? No caso do cinema nacional e na televisão, ser retratado tanto de uma forma errônea e tal, e desrespeitosa, e até coisas bem particulares nossas, assim, de Minas, assim, de retrato de um sotaque, assim, carregado que muitas vezes parecia que as pessoas de Minas tudo falavam de uma forma meio caipiresca, assim, né? E é isso. E aí, desde os primeiros filmes, a gente tinha essas preocupações e começamos a tentar mudar isso, né? E uma coisa que influenciou, assim, de colocar personagens negros, assim, que a gente começou a chamar amigos, né, atores profissionais e atores não profissionais também, né? Então, no caso, teve essa entrada aos poucos, assim, das nossas próprias famílias e tal. Tem, na verdade, dentro dos nossos filmes, assim, tem praticamente todas as pessoas das nossas famílias, né? E nisso foi indo e tal. A gente começou a comparecer nos festivais, começou a fazer mais filmes e tal, né? E acho que, para falar do Quintal também, acho que é muito importante falar do filme que eu dirigi antes, chama Ela Volta na Quinta, que é um longa-metragem de ficção, que até entrou em cartaz, né? Aqui em São Paulo também, entrou no Frecaneca, deve ter ficado tipo 2, 3 semanas. E é um filme que traz muito essa gênese, essa essência do Quintal, assim, por ter essa coisa da representação de uma família negra, né? Que eu gostaria muito de colocar, assim, e a família negra não esteja envolvida com a questão de tráfico de drogas, né, com violência, com coisas que geralmente são retratadas quando se trata de famílias negras, né? E então teve isso. Então, na Volta na Quinta, teve a presença da minha família em peso, assim, todo mundo foi, tipo, minha namorada, meu irmão, meu pai, minha mãe e tal. E esse filme teve uma importância para a gente muito grande, assim, sabe, de retratar isso, né? E a gente teve muito cuidado também para fazer o filme, assim, né? E essa entrada da família também, né? E então a intenção de fazer o Quintal foi mais no sentido de continuar retratando o personagem negro numa situação diferente do que é retratado, né? E querendo brincar também com uma questão que, para mim, no Ela Volta na Quinta foi muito presente, que é a coisa do cotidiano, né? E a coisa dos não atores, que é isso, né? Atores não profissionais, no caso, né? E do Quintal, especificamente, assim, tem uma influência muito grande de um escritor mineiro de contos, né? Que chama Murilo Rubião, que eu acabei conhecendo ele fazendo vestibular, assim, né? Tipo, esses livros obrigatórios, assim. E ele tinha uma coisa muito forte que era ter uma certa camada de cotidiano, assim, né, dos personagens, e simplesmente do nada aconteceu alguma coisa muito absurda, assim, tipo de realismo fantástico mesmo, assim. E os personagens continuavam tratavam aquilo como se fossem coisas normais, assim, né? E nisso às vezes me dava uma estranheza muito grande e até um certo humor, assim, que eu achava engraçado esse tipo de situação, e os personagens continuarem levando a vida deles como coisas normais, assim, né? Então eu pensei isso pro Quintal, né? E é isso. E a relação com os meus pais e meu irmão, assim, principalmente meu irmão, assim, que está digamos, seguindo a carreira mesmo do cinema, assim, e já ganhou
vários prêmios em outros festivais, minha mãe também, meu pai também e tal. E está acontecendo coisa fantástica, assim, que é isso, tipo, deles entrarem muito na onda e quererem atuar cada vez mais. Assim. Meu pai, por exemplo, foi chamado para atuar num curto em Salvador e tal. Teve outro longa-metragem que a gente filmou, que é da Filme de Plástico, que é dirigido pelo Gabriel e pelo Maurício, que tinha os 3 também, meu pai, minha mãe e meu irmão e tal. E essa experiência de trabalhar com de atores não profissionais assim, é bem interessante, e está sendo muito interessante assim, ver esse processo até de transformação dos 3, assim, que sair de uma coisa que no Eu Volto na Quinta e no Quintal era uma coisa, digamos, muito simples assim, de ter uma coisa a ver com improviso, né? Uma coisa meio, não sei se seria essa palavra, mas seria uma coisa meio primária, assim, pela falta de experiência deles e tal. E nos últimos filmes eu vejo tipo, minha mãe decorando o texto, assim, e contracenando com atores profissionais de BH, sabe? Então, para mim, e meu irmão também tá assim e tal, e meu pai também, claro. E isso tá sendo algo muito interessante para a gente. Assim, a gente só está observando, a gente fica brincando que a gente está agenciando eles, assim, você está observando. E é isso. Eu acho que, sem querer, assim, meio sem querer querendo, né, acho que aconteceu uma coisa assim que é muito importante de colocar mais atores negros em atividade, né? De uma forma bem natural, assim, né? E tal. E é isso. Estão sendo chamados para vários outros lugares e tem toda essa questão acontecendo, assim. E estão presentes também em vários projetos nossos que a gente vai fazer em breve, também no Filme de Plástico. E é bem isso. É muito legal essa perspectiva da família, porque quando eu estava no set do Cabela, a palavra família, o senso de comunidade de família também era muito presente. E tinha uma outra coisa também em Cabela, que era o fato de ter também não atores, né? Como foi que, para você, essa relação, dirigir com várias meninas negras que estavam atuando pela primeira vez? Fala um pouquinho também dessa experiência, porque eu acho que contribui muito, não só no sentido de pensar uma produção e a profissionalização do mercado, mas também de um reconhecimento de que a gente pode fazer cinema, né? E de que a gente pode atuar, já que é algo que não é dado, né? Não está explícito, não está claro, não desce para a consciência. Então, seria legal se você pudesse falar também, Yasmin, um pouco. Cara, a gente tem uma trajetória muito parecida, principalmente porque eu também comecei na Escola Livre de Cinema. Mas era outra pegada lá em Nova Iguaçu e tal. E sobre essa questão que a Diane perguntou, sobre dirigir não atrizes, eu acho que você tem muitas regras, né? Assim, e aí eu acho que vale você considerar se aquelas regras se enquadram para o que você quer fazer, né? Então, de repente, o processo é o inverso, né? Você tem uma história e o repertório que aquelas pessoas trazem já é o suficiente para você contar aquela história. E que isso não tem nada, pode não ter necessariamente a ver com uma linguagem documental, né? Pode ser ficção também. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, por exemplo, né? Foi um grande desafio. Primeiro que eu nunca tinha, assim, já tinha feito filmes, mas nunca tinha dirigido um filme dentro de uma estrutura de set, né? Tinha experimentado pouco essa possibilidade de você ter um fotógrafo, ter, né, um diretor de arte, você ter departamentos dentro de um set, né, formal, vamos dizer assim. Então, não tinha tido essa experiência. Então, estava aprendendo a dirigir, né? Acho que ainda estou aprendendo, ainda vou aprender mais ainda. Acho que espero que todos os filmes que eu dirija, eu aprenda muito. Então, aprender a dirigir primeiro, né? Se portar como uma diretora e como alguém também que não era essa regra inventada que o diretor é aquele cara que está primeiramente um homem, né, sentado numa cadeira mandando que todo mundo tem medo dele. Então, entender também o diretor como parte, não como um ser deslocado especial com a luz e o mais inteligente, o único que
tinha todo o controle. Então, também entender isso como uma troca. E a experiência de dirigir não atrizes foi isso, assim, como, né, ativar essa memória e entender que aqueles corpos eles também poderiam contar aquela história e que até essa técnica, né, de uma atuação formal, ela naquele momento não era tão importante quanto que aquele repertório daqueles corpos traziam para o set. Então, para mim, esse repertório, né, e o que essas pessoas contavam, o que elas... A produção atrás da câmera era muito maior do que na frente. Por exemplo, a troca entre mulheres negras, vocês sabem, quando pessoas negras se encontram, é uma catarse, né? Porque é terapia, é contar coisa, é contar episódio, conversar e falar e tal. Então, no set não foi diferente. Então, foi isso, assim, foi uma experiência de entender que realmente estava acontecendo um filme-instalação, né, e que aquilo também era uma possibilidade de fazer cinema e de contar histórias. E que talvez esses processos eles sejam mais flexíveis do que a gente imagina, entendeu? Mais do que a gente aprende nas escolas, de que você tem que se formar como ator e isso aqui, não sei o que lá. Não que esse processo não seja importante, não é isso que eu estou falando, não é isso. Para certos filmes vai importar muito, né? A maneira como você tem uma flexibilidade de viver muitas histórias dentro de um personagem, por exemplo, que eu acho que é um trabalho fantástico do ator, do diretor, enfim, de quando o resultado sai bem, é um puta trabalho. Mas também entender formas de hackear também esses processos que a gente está acostumado. Então, acho que o processo num todo, não só a atuação, foi um grande hackeio do próprio entendimento sobre fazer filme e sobre ver aquele resultado. Então, acho que é por aí. Não sei se respondi. Não, acho que responde. E tem uma outra coisa também que eu acho que conecta muito os dois filmes. Inclusive, esses dois filmes vão estar na nossa exposição Diálogos Ausentes, que abre dia 10 de dezembro, então já adianto e convido vocês para virem prestigiar. A gente vai ter uma exposição com a presença de obras de todas as 3 áreas de expressão, artes visuais, cênicas e audiovisual, no caso, cinema. E quando a gente estava discutindo essas 2 obras, ficou muito claro, como você falou, André, desse realismo fantástico no trabalho do Quintal. E no Cabela também uma não linearidade, um trabalho de experimentação. Então, eu queria que, de repente, você falasse um pouco como foi essa construção desse lugar realista, né? Desse lugar fantástico, naquela imagem, quando o seu pai é abduzido. Eu queria que você contasse um pouco como foi acontecer aquilo tudo, como foi produzir aquela imagem. Sim. Uhum. A ideia aconteceu de uma forma um pouco engraçada. Eu tinha uma câmera tipo, dessas cybershots, assim, e era uma câmera bem ruim, assim, e ela tinha uma coisa que não é bem defeito, assim, mas ela, quando eu filmava e tinha a luz, assim, um flare, né, do sol, na verdade um flare que dava assim na câmera era uma luz bem forte, assim, e que tampava a tela quase toda, assim, roxa, assim, né? E eu sempre olhava para aquilo e falei assim, não, parece um portal, assim, né? Eu fiquei com isso na cabeça e tal. E aí teve um edital que a gente ia mandar, eu fui tentar escrever o roteiro e saiu, assim, dessa coisa de colocar a coisa no quintal, assim, né? É isso, né? A ideia surge, a coisa de escrever o roteiro assim, surgiu de uma forma muito espontânea, assim, né? Acho que tinha essas questões que eu falei do Murilo Rubião, assim, mas de uma forma consciente, mas algumas coisas foram bem conscientes mesmo. Tem a coisa do absurdo, mas tem a coisa da coisa escrachada também, né? E eu acho que tem uma pessoa muito importante assim, no filme, que é o Gabriel Martins, né? Que é sócio da Filme de Plástico, e ele fez a fotografia, e ele tem muito a manha nessa coisa dos efeitos, nos efeitos assim, né? Os efeitos visuais assim. Ele sabe muito mexer com after e tal.
e ele fazia várias montagens assim que vem o Facebook dele, assim, é até engraçado, várias montagens que ele faz assim, sabe, bizarras assim, né, e tal. Ele é muito de fazer teasers, vinhetas para festivais assim e tal. Ele sempre usa bastante essas coisas, os efeitos assim, né. Então ele foi muito importante assim, quase um co-diretor nesse sentido assim de ver como é que a gente ia fazer para ficar nonsense, mas não ficar tosco, né. Então teve a coisa assim na prática, né, falando a coisa da minha mãe voando assim, que foi uma coisa muito pensada por eles, assim. Teve a coisa do chroma key, né, a gente colocou minha mãe em cima de uma maca, né, e colocou o pano verde em cima, e o Maurido, que é o outro sócio que estava fazendo captação de áudio, ele ficou segurando a perna da minha mãe e balançando, e meio que vestido de pano verde, assim, né, para não aparecer, né. E a gente da câmera com ventilador, assim, que a gente queria muito que fosse potente, só que não era tanto, e mandando as folhas, assim, né. Então foi mais ou menos esse dia que foi. E tinha assistente de direção que ficava com a cordinha puxando o vestido da minha mãe, assim, parecendo balançando. E tinha outra pessoa que ficava balançando o varal, né. Então foi toda essa questão, assim. A coisa do portal foi chroma key também, né. O Gabriel pensou bem assim de fazer em chroma key. Tem outras questões também, né, tipo minha mãe carregando peso na academia, né. A gente pensou em fazer. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. A gente pensou em fazer assim essa coisa de algum efeito. Só que, na verdade, foi uma coisa muito trapalhões, assim, porque a diretora de arte teve a ideia de fazer os pesos de isopor, né? Então, na verdade, ela está só segurando ali, está muito leve, assim. Então, tem todas essas questões, assim, enfim, na prática foram as coisas mais difíceis, assim, né? Então. Muito bom, muito bom. Eu vou dar continuidade e convidar aqui a Dandara. O mini currículo da Dandara diz o seguinte: cinema, literatura, música e artes florestais são as linguagens que essa artista carioca usa para se expressar desde 1985. Sua carreira se desenvolveu tanto no Rio, onde seu teatro florestal recebeu uma menção honrosa da Câmara Municipal, quanto em Nova York, onde foi reconhecida como cantora e revelada pela HBO USA como a primeira mulher negra cineasta do Brasil. Então, eu queria convidar a Dandara aqui com a gente, por favor. Ela foi... Palmas. Ela foi selecionada na nossa chamada aberta e vai falar um pouco sobre a carreira dela. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode ficar à vontade. A casa aqui é tudo nosso hoje. Eu vou ficar aqui só porque eu vou depois projetar? Passar o PowerPoint. Tá. Depois eu sento ali no meu lugarzinho. Então, gente, obrigada. Muito obrigada ao Itaú Cultural e a toda a equipe, na pessoa da Diana, por essa curadoria da cura, né? Que é tão necessária, tão bem-vinda, tão generosa. E ousada, né? Apesar de a gente já estar aí, século XXI, bem avançado, ainda é uma grande ousadia, uma grande novidade. Primeiro, eu quero esclarecer que eu descobri esse ano, recentemente, que eu, graças ao bom Deus, eu não sou a primeira mulher negra cineasta do Brasil. E a minha fala é dedicada a Adélia Sampaio, que é uma mulher de 72 anos, que, em 1985, fez o primeiro longa-metragem dirigido por uma mulher negra no Brasil e teve uma carreira, enfim. Tem um resuminho que eu fiz um paralelo entre o meu trabalho e o dela como mulheres negras diretoras de cinema no Brasil do século XX. Eu quero, antes de começar, falar rapidamente, quero fazer uma nota de solidariedade e repúdio a Adélia Sampaio, que ontem, no Salgado Filho, porque ela tem um pino na perna, mais um na coluna, não sei aonde, disparou lá o raio-x, a máquina, ela explicou, tirou o sapato, mostrou a bolsa, mas foi chamada para uma revista íntima, numa salinha,
recusou-se a abrir as pernas e foi autuada por desacato à autoridade. Essa senhora, de 72 anos, foi autuada ontem no Salgado Filho e está rolando um bafo aí numas redes de mulheres no audiovisual, mulheres cineastas, enfim. Aqui em São Paulo, em Pernambuco, enfim, está rolando uma nota de repúdio coletiva. Eu quero aqui registrar isso, o meu beijo para a Adélia, a minha solidariedade, meu carinho e a minha enorme gratidão por ela ter me tirado desse lugar tão solitário, né? Porque eu cacei muito outras mulheres negras para me relacionar e ela pintou aí para mudar esse paradigma na minha vida. Então, vou começar aqui eu tenho que botar minha cadeirinha. Então, vou mirar, hein, gente? Apareceu alguma coisa? Não. Eu apertei o vermelhinho, não? Apertei um triangulinho. Ali. Aê. Então, eu botei esse título chique, inspirado no Hitchcock. A Dama Oculta. Então, tá lá. Diretoras negras brasileiras no século XX, faces de uma cinematografia proscrita. E aí, quer dizer, isso tem uma frase de efeito e tudo, mas a verdade é que eu desconhecia a Adélia até esse ano. E isso é muito grave, que não se estude isso nas escolas. Assim como também o meu trabalho é também pouco conhecido, mas o PowerPoint vai falar sobre isso aí, vamos ver. Então, caraca, agora andou muito, volta. Então, a Adélia começa em 69. Ela foi trabalhar na de filme e ela foi telefonista dessa empresa de distribuição. Então, segundo ela, quando fez o longa, ela já conhecia todo mundo, porém, o fato dela ter sido telefonista, talvez, eu não sei, ninguém se recusou, né, a distribuir o filme dela, mesmo ela conhecendo todo mundo, conhecia o sistema Embrafilme, conhecia tudo, mas ela não conseguiu o apoio. Ela tinha o apoio da irmã dela, que era Eliane Colbert, era muito parceira dela. Ela atuou em mais de 70 filmes, em várias posições, de montadora, diretora de produção, assistente de tudo que se possa imaginar, e conhecia a galera toda. Aquele ali é o... Qual é o nome dele? Rodolfo Arena, que é pai de um vizinho meu lá de Santa Teresa, o Sérgio Arena, que foi estrela do primeiro filme dela, Denúncia Vazia. Denúncia Vazia é um curta que ela fez de ficção em cima de fatos reais, sobre um casal que se mata, um casal de velhos, porque, quando veio a lei da denúncia vazia, eles recebem ordem de despejo, não tem para onde ir. O advogado diz que os advogados disseram que não tinha jeito. E pronto. E o casal resolve, então, fazer um pacto, se matar e deixar uma carta. Foi um caso real e ela fez ficção em cima disso. Ganhou em Brasília esse filme, e gerou muita polêmica na época. Bom, isso aqui é um pouquinho da minha história, né, que, diferente da Adélia, que nasceu uma moça muito pobre e foi criada numa instituição e tudo. Eu, enfim, nasci numa família de classe média, fui educada lá no Baby Garden, ó, e no meio de crianças brancas. Foi uma experiência assim, eu tive uma educação muito rica, mas uma experiência muito dolorosa, né, solitária. E aquele dia ali, por exemplo, a minha mãe não tinha feito umas bolinhas que ela fazia no meu cabelo, eu estava me sentindo assim muito horrorosa, e as crianças me sacaneavam muito na hora do recreio, era um bullying brabo. Mas tudo isso me levou a ser guerreira, né? Aquela foto ali, 91, é do Milton Montenegro. Eu comecei a criar um cabelo enorme, assim, quando eu briguei com a família e resolvi subir no mundo. A primeira providência que eu fiz foi ir para um lambe-lambe na Praça Tiradentes, soltar o cabelo, e ficou todo mundo olhando. Isso era 1990, eu acho. Parou todo mundo. Ainda tinha lambe-lambe, né? Vocês imaginam. Parou todo mundo para ficar olhando aquele cabelo enorme. Eu tenho essa foto até hoje. E aí fui cantora, comecei ali com a Bia Lessa no teatro. Isso aqui é o Teatro Florestal, que foi uma coisa que eu fundei no Rio em 88, e eu sigo essa pesquisa até hoje em várias mídias sobre culturas brasileiras de floresta. Esse é o primeiro filme da Adélia, o primeiro longa, que é o primeiro filme lésbico também no Brasil, né?
Amor Maldito. Ela não conseguiu aprovação na Embrafilme, eles negaram a ela, disseram que a temática lésbica era absurda e negaram o dinheiro. Aí ela fez em cooperativa, a irmã dela liderou a produção, e depois foi a batalha da distribuição que todos nós conhecemos. E ela, para conseguir, teve que travestir o filme dela de pornografia. Então, o filme foi lançado como pornografia e, dessa forma, teve êxito comercial. Eles pagaram todo mundo, enfim. E está na internet para o pessoal assistir. Esse aí é o meu primeiro filme, O Gurufim na Mangueira, que eu fiz porque eu queria ser aquela gostosa lá, ó, a Thalma. Eu fiz para eu me colocar como atriz. Eu nunca imaginava que eu ia ser diretora, né? Mas aí, você vê, eu cortei o cabelo, me iniciei no candomblé. Não sou mais do candomblé, mas passei mais de 20 anos. Arranquei meu cabelo todo. Aquela cena achei muito bonita, porque me lembrou quando eu tinha um cabelo enorme e me rasparam e eu fiquei completamente sem cabelo nenhum, né? E aí as coisas foram acontecendo e eu tive que assumir a direção, por acaso, no susto. E perdi uma coisa que eu sonhava muito, que era ser uma estrela, uma gostosa das telas. Eu perdi esse sonho, mas eu ganhei toda uma nova dimensão para a minha autoexpressão e me encontrei, né? Assim, eu sou muito feliz por ser diretora e por estar atrás das câmeras. Agora vamos ver. O que mais? Sim, um outro detalhe sobre esse filme é que, enfim, eu tentei 3 vezes, eu só consegui o dinheiro na última vez quando eu tirei o meu nome. Eu só coloquei o nome de novo quando já tinha, o projeto estava pronto e não tinha mais jeito de esconder, até porque eu tive que pagar a dívida do filme. O prêmio foi 40 mil e o filme custou 80 mil, esse filme, em 1999. Aí eu paguei com o seguro de vida do meu pai e mais umas outras coisas loucas que a gente faz e nem esquece, graças a Deus. Meu Deus, aqui. Então, assim, as singularidades que eu acho que eu observo, fazendo um paralelo entre eu e a Adélia, é que a Adélia, ela tem, como é que eu vou dizer? Ela tem uma formação muito sólida técnica, né? Ela passa por mais de 70 filmes. Ela é uma pessoa de cinema, ela é um bicho de cinema desde o início, desde que ela era só telefonista. Ela não trata da temática racial. Ela encontrou uma maneira de tangenciar a questão do racismo e tudo, criando outras narrativas para a obra dela, né? Ela trata de pessoas de rua, e gays, e crianças, enfim. Eu sempre fui artista, né? A questão da autoimagem do negro sempre foi, para mim, uma angústia que mobilizou a minha criação, meu trabalho criativo. E também... Ai, meu Deus, 2 minutos. Já está no fim, já é o penúltimo esse. E também tive uma experiência internacional e me desenvolvi numa série de funções executivas que vão viabilizando aí a minha vida aí até hoje. Bom, as semelhanças é que eu acho que no século XX, né, você falar de mulheres negras diretoras no século XX, é você trabalhar com um peso enorme. Eu, quando nasci, eram 80 anos, né, da abolição da escravatura. Aí, quando eu fiz 20 anos no centenário, eu li um negócio escrito assim: 90% das mulheres negras na força de trabalho são prostitutas ou empregadas domésticas. E isso foi muito chocante para mim. Então, eu acho que a gente está sempre um pouco... eu e a Adélia, a gente tem muitos esses fantasmas para exorcizar, assim, eu sinto. Que tanto para ela quanto para mim marcou demais. Foi muito doloroso e a gente, na nossa obra, tenta sempre se libertar dessa coisa. E, assim, como conclusão para a reflexão, eu acho que falta estudar esse tipo de manifestação. Eu acredito que deve haver outras, assim como a Yasmin falou. Eu acho que na Bahia, em outros lugares não tão colonizados, talvez, você vai encontrar outras mulheres que fizeram cinema como diretoras no século XX. E isso tem que ser estudado, porque isso é uma perspectiva muito recente. A imagem do negro, a família negra, segundo Hernani Hefner,
ela só começa a ser registrada no VHS na década de 70. Então, você não tem imagem da família negra. E a autoimagem da mulher negra, no caso da Adélia, ela nem coloca esse personagem em cena. Ela é a diretora, mas ela não coloca. E, no meu caso, eu fiquei 15 anos sem encontrar outra. Né? Então, isso tem que ser estudado, e eu acho que é alguma coisa que todas nós teremos em comum, eu e todas as outras pioneiras, diretoras, mulheres negras diretoras no Brasil do século XX, é essa coisa de você não ter semelhante, você não tem um grupo para se relacionar no momento que você está criando a sua arte. Tá? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo. Dandara, assim, muito obrigada por você estar aqui. Para a gente é uma oportunidade imensa poder estar em contato com o seu trabalho e a gente, de fato, se encontrar, todo mundo. Né? Eu vou chamar aqui, então, enfim, o Emílio Domingos. O Emílio é cineasta e cientista social, formado pelo FRJ, diretor, pesquisador, com foco principal em documentários. Ei, seja bem-vindo. O Domingos está finalizando agora a trilogia do Corpo, que começou com Passinho, passou por Deixa na Régua, e o terceiro filme é o Favela é Moda. Ele vai falar um pouco sobre carreira. Seja bem-vindo, fica à vontade. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Estou honrado de estar dividindo esse espaço com tanta gente que eu admiro. Conhecer a Dandara hoje, assim, já admiro. São 10 minutos, eu estou bem preocupado com o tempo. Por favor, me policie. A gente sempre fica preocupadíssimo com o tempo, mas pode deixar que a gente vai indo. Mas é legal trocar ideia com o pessoal aqui em São Paulo, o pessoal da internet. Bom, vou falar um pouco do meu trabalho. Eu sou documentarista, trabalho com cinema, mas não sou cineasta por formação. Eu vim da área de ciências sociais. Comecei a aprender a fazer filmes na prática. Acho que é importante a gente desglamorizar um pouco essa prática do cinema. Acho que essas experiências que a gente contou aqui, coletivas, né, são experiências muito importantes. A gente é de uma geração que tem o digital a nosso favor, então, hoje em dia, é possível realizar filmes, fazer filmes e botar os filmes na grande tela. Eu acho que esse é um ato político, né, contar essas histórias. As histórias precisam ser contadas. Bom, vou tentar falar em 10 minutos um pouco da minha trajetória. Eu tenho 44 anos, meu pai é de Minas, da zona da Mata Mineira, minha mãe do sertão do Rio Grande do Norte, minha mãe era manicure, meu pai é porteiro de edifício. Então, eu sempre tive essa transição entre muitas camadas sociais desde criança. Né? Eu morava lá nos prédios que meu pai trabalhava. Meus amigos eram das escolas municipais, eu sempre estudei em escola pública, e meus amigos moravam nas favelas, e meus amigos de rua eram classe média dos prédios em que meu pai trabalhava. Então, eu sempre, de certa maneira, desde de criança, que eu convivo com esses diversos mundos, assim, né, diversas realidades. E essas diferenças sempre me incomodaram desde de criança, desde garoto, né? Porque algumas pessoas não podem andar no elevador social e, bom, essas coisas que chegam no teu cotidiano e que você não tem respostas para aquilo, as pessoas não têm respostas para aquilo, né? E que te abatem. Então, eu acabei indo fazer ciências sociais por conta, até de certa maneira, por essa preocupação com a sociedade, com algumas questões. Mas eu estava muito perdido quando eu comecei a fazer ciências sociais. Até que eu vi uma mostra de filmes, documentários, chamada Mostra do Filme Etnográfico, que o que eram? Eram documentários com esse cunho etnográfico, de antropologia. Me angustiava um pouco na universidade o fato das pesquisas ficarem ali mesmo na universidade e não haver uma troca, né, com a sociedade. Então, o cinema, quando eu vi aqueles filmes ali, o cinema, de certa maneira, abriu as portas para poder dialogar com mais gente, né? Um filme era uma forma de trocar experiências e trocar experiências com mais pessoas. Aquilo mexeu assim com a minha cabeça e eu resolvi fazer antropologia visual, fazer documentário. Mas na minha universidade, por exemplo, não tinha antropologia visual na época, nos anos 90, início dos anos 90. Então, bom, vou tentar resumir aqui. Eu comecei a trabalhar como pesquisador em documentários
e com grandes produtoras. Foi isso que fez eu ganhar a vida, assim. E era uma realidade muito diferente da minha realidade como realizador, né? Eu fazia filmes com câmera Super VHS. Meu primeiro filme é de 2000, né? Um filme foi feito num caráter acadêmico. E eu trabalhava em produções que eram grandes, né? Que eram, sei lá, 30 pessoas na equipe, etc. Uma realidade muito longe da minha prática de filmes, né? Para vocês terem ideia, minha equipe geralmente eram 3 pessoas: eu, o fotógrafo, e o técnico de som. Em 94, eu estava no corredor da faculdade e um amigo meu chegou e falou: Emílio, você vai adorar conhecer a menina que canta no coral da minha igreja. Aí eu não entendi nada daquilo, né? E aquela menina era a Ed Wheeler, a Edviges Ed Wheeler, cantora do grupo Damas do Rap, que é o primeiro grupo de rap lá do Rio. E aquela menina me levou para a ATCOM, Associação Atitude Consciente. Era um grupo do pessoal que começava a fazer hip-hop lá no Rio, no início dos anos 90. Eles se reuniam no centro e na Lapa e trocavam muitas ideias. Aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Eu queria fazer filmes sobre aquele pessoal. Eu achava que o rap era uma nova forma de contar histórias, de narrar a própria história, a história das comunidades, da periferia, do negro, e eu fiquei muito encantado com aquilo, mas eu não tinha uma câmera e eles também não conseguiam produzir as próprias bases, eles compravam discos importados para cantar. E eu só consegui fazer meu primeiro filme, que foi sobre rap, em 99 para 2000, que chama A Palavra que Me Leva Além. E aí os garotos já conseguiam produzir as próprias bases, e eu já tinha uma câmera também. Isso, de certa maneira, abriu as portas para começar a fazer filmes. Eu fiz cerca de 10 curtas e estou fazendo meu 4º longa-metragem. Eu tenho interesse por cultura urbana, mas eu digo que é por cultura urbana, mas, na verdade, é por pessoas, e pelo cotidiano dessas pessoas, pelas estratégias de sobrevivência, pela forma de pensar, de imaginar, de criar, de tentar tocar a vida. Eu vou dar um belo salto aqui. O meu primeiro longa é sobre hip-hop, chama-se LAPA, que é sobre a Lapa, né? A Lapa como epicentro da cultura hip-hop lá no Rio de Janeiro, que fala um pouco da geração dessa cena musical. Em 2008, eu estava pesquisando na internet, eu tinha ouvido falar do Passinho do Frevo, e me chamou a atenção essa junção de cultura popular com cultura de massa, né? As pessoas geralmente costumam falar mal da cultura de massa, do funk, é muito perseguido, é muito discriminado lá no Rio. E frevo, como é uma cultura popular, as pessoas costumam endeusar e tudo. E essa mistura me chamou a atenção, porque, de certa maneira, isso poderia quebrar alguns preconceitos. E eu fui ver no YouTube o que era. Como é que eu estou de tempo? Eu tenho uns 5 minutos? Tem. Ah, que bom. Olha, então Quatro. vou correr muito. Aí eu fiquei uma tarde inteira vendo... Eu fui no YouTube e fiquei uma tarde inteira vendo vídeos de passinho. E o meu interesse inicial era pela música Passinho do Frevo, e eu descobri que havia uma dança ali, e, na verdade, eu tive o primeiro contato com aquela dança em 2008, mas a dança já existia há muito tempo. Os garotos falavam que desde 2003 já existia. Aquilo ficou na minha cabeça, porque os vídeos eram curtos, e os garotos não falavam quem eles eram, onde é que eles moravam, eles só dançavam. Eu vi vários vídeos e fiquei hipnotizado. Em 2011, eu estava organizando uma mostra de filmes sobre funk e hip-hop para o Sesc lá do Rio. E aí, 2 pessoas que estavam com a ideia de criar uma Batalha do Passinho, o Júlio Demiro e o Rafael Nike, me convidaram para ser jurado da Batalha do Passinho. Só que eu não me julgava apto para julgar dançarinos de passinho, eu era fã deles. E aí eu me propus a fazer um curta-metragem, e seria algo simples, eu faria em 4 dias. Mas no primeiro dia eu já conheci alguns garotos que me demoveram dessa ideia de fazer um curta-metragem. O passinho para eles não era uma coisa de fim de semana, não era um hobby, era a vida deles. E aí eu tinha que tentar contar um pouco mais sobre isso. Eu resolvi fazer um longa-metragem sem nenhum patrocínio. Fiquei 1 ano e meio filmando. Aí, a Batalha do Passinho, eu vou passar esse teaser rapidinho para vocês. Esse filme estreou nos cinemas em 2013. Pode aumentar o volume um pouquinho, por favor? Eu acho. Assim começou,
No ano de 2001, mais ou menos, nós da comunidade do Rio de Janeiro encontramos um jeito que fazer uma cultura nossa. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. É a batalha do passinho, os moleques são sinistros. Quero ver quem é o melhor e quebra, quebra de ladinho. Vai, 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 é a batalha do passinho. Vai, 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 os moleques são sinistros. A mulherada, não sei porquê, gosta de quem tem poder e quem se destaca. Então, os meninos dançando chamava atenção. Aí ou você era dançarino ou era traficante. E quem tem poder hoje na favela ou é dançarino ou é traficante. Antes de eu me interessar pela dança, eu vi um vídeo. Desculpa o termo que eu vou usar, passinho foda. Desculpa, eu vou interromper por causa da falta de tempo. Eu vou passar para a próxima história. Esse teaser está no YouTube. Desculpe aí essa grosseria enorme. Mas aí, durante a filmagem do Batalha do Passinho, antes de começar a filmar, a estética dos garotos já me chamava muita atenção, né? Eles eram dançarinos, grandes artistas, muito preocupados com a estética, com, né, a questão individual de mostrar autenticidade, mostrar personalidade através do corte de cabelo, da roupa, do corte da sobrancelha. E aí meu interesse inicial era estético. Eu ligava para eles, às vezes, na sexta, principalmente para o Gambá. Eu falava muito com ele pelo Skype, tenho 2 minutos. Muito com ele pelo G-Talk. E sexta-feira e sábado eles nunca podiam encontrar. Eu ficava achando que eles não queriam encontrar comigo, não queriam filmar, que o Batalha do Passinho não ia acontecer, que tinha algum problema em relação à filmagem. Mas eles estavam sempre indo ao barbeiro na sexta e no sábado, e aquilo era sagrado para eles. Eles ficavam o dia inteiro, e eu não entendia, realmente não entendia como é que eles conseguiam ficar o dia inteiro no barbeiro. Até o dia que eu fui num dos barbeiros e vi cerca de 20 garotos lá sentados, super à vontade, trocando ideia, e o barbeiro artesanalmente ali, com toda a paciência, com todo amor assim do mundo, fazendo o corte geométrico com desenhos. E daí eu resolvi fazer um filme que chama-se Deixa na Régua, que é o meu filme novo, que passou agora aqui, passou no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo. E é um filme que não fala só sobre a estética, na verdade ele fala sobre a relação das pessoas dentro de um salão e sobre o cotidiano delas. Eu fico triste quando uma pessoa vê o meu filme e acha que é um filme só sobre o passinho, só sobre corte de cabelo. É um filme sobre esses garotos, é um filme sobre o que eles pensam, é um filme sobre a vida deles, né? Tem diversas camadas, né, o filme. Eu não me interesso só pela arte deles, eu me interesso muito pela arte deles, mas eu me interesso pela vida deles. Eu vou mostrar um trechinho também rapidinho, 30 segundos. Vai, tudo bom? E aí, legal? Legal. Passa aí a 0 alta aqui assim do lado aqui, aí você aqui em cima para passar qual aqui em cima, aqui em cima? Ou 2 altos ou 3 baixos. Acho que 2 altos pega legal. 2 altos. Então, Ele é um corte que chama a atenção, pô. É um corte mais estiloso, pô. Vai chamar na sobrancelha hoje, meu pai? Fica como? Se sentindo bem na sociedade. Quando tá cabelo, fica um aspecto de mendigo. Em cada lugar um padrão de corte. Vem na Zona Sul, nem todo mundo corta na Zona Sul, igual a gente corta aqui na Zona Norte. No dia a dia vai chegar um momento que todo homem vai ter que se cuidar. Fazer limpeza de pele, fazer um corte de cabelo legal, tem que se adequar com o momento. Eu sou novinho, pô. Tô na flor da idade, quero curtir a vida. Eu quero ainda ter uma ressaca ainda de chegar a fazer uma tatuagem no rosto. Fala, vai lançar um blequinho hoje? Igual o meu, né? Vou fazer reflexo. Na moral, fico na régua, vou ficar reguado. Obrigado. E para finalizar, um dia eu estava em casa e toco o meu celular, aí é uma grife de moda. Aí eles me ligaram, eu nunca imaginei me relacionar com uma grife de moda, não tem nada a ver com o meu universo, vocês podem ver aqui. E aí eles queriam que eu fizesse um casting de modelos para eles. E aí eles disseram que eles queriam não atores e pessoas negras. Aí eles falaram que estavam me chamando por causa dos meus filmes. Eu falei, ótimo, então vou chamar meus amigos e tudo mais. Até um garoto do Passinho fez a
a campanha lá da grife. E aí eu fui falar com uma das meninas pelo Facebook, e ela falou, poxa, mas Emílio, mas eu sou modelo. No caso, eu não posso participar, eu já sou modelo. Ela estava super vaidosa. Assim. Eu falei, que bacana, legal. E qual é a sua agência e tudo mais? Eu sou de uma agência do Jacarezinho, da Jacaré Moda. Aí eu falei, pô, que bacana isso, você me apresenta? Eu fui conhecer a Jacaré Moda. Aí, no dia do meu aniversário, em 2015, eu me dei de presente filmar isso aqui, que é o meu novo projeto, chama-se Favela é Moda. Só para finalizar, tem 1 minuto. Tá, 1 minuto e a gente segue. Estou tentando respeitar ao máximo, vou até cortar quando tiver 1 minuto aqui. Tem 1h46. Bora, solta esse negócio, então. Fiquei sabendo que você teve a oportunidade de estar frente a frente com a Naomi, chegou a entrevistá-la, como é que foi isso? Ela teve a oportunidade de estar frente a frente comigo. Quem acredita em sonhos, levanta a mão. Então hoje é dia de você acordar, botar teu sonho pra fora e falar, ninguém vai me parar hoje. A filha foi classificada? Aplauda. A filha não foi classificada? Deixa eu te explicar uma coisa primeiro. Aplauda do mesmo jeito. Elogie, viemos até aqui, não vamos desistir. Porque mundo da moda é 1000 não e 1 sim. Tem meninas da comunidade que eu olho, a postura, o olhar, o nariz pra cima, o jeito de falar, sabe? Eu falo, meu Deus. Nós não queremos ser uma ONG, nem um projeto social. Não pensa que eu sou isso, não. Se você pensar, você me magoa, tá? Nós somos uma produtora dentro da comunidade, mas estamos no top igual todas as outras. Gente, vocês não têm noção de como eu bebo refrigerante. Vocês não têm noção. Eu não tenho estria, eu não tenho celulite. Eu falo, gente, como é que pode? Não, sério. Mas isso me preocupa, tá? Porque vai ter uma hora a minha sogra aparecer do nada. Deus me livre. Parabéns, Emílio. Júlio. Obrigado. Muito bom, muito bom. Eu não queria ter que cortar, não, gente, mas vocês sabem, né? A gente tem problema de tempo aqui. Então, eu quero perguntar primeiro essa dupla de jovens lindos. Enfim, eu não sei muito bem o que eu quero perguntar. Eu quero perguntar alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Eu sei o que eu quero perguntar para você. Por que você só assina Dandara? Eu assino só Dandara, eu vou te dizer. Eu tive que desconstruir a minha identidade muitas vezes. Né? A primeira vez, meu nome é Ana Cristina. E aí eu era cantora, eu tinha feito um show na Eco 92, no Fórum Global, meu show Amor à Natureza. E eu estava toda feliz, né, lá com o meu show tão lindo, só com sambas sobre natureza. E aí, quando saí da Eco 92, que foi no Teatro Nelson Rodrigues, esse show, fui para tentar fazer na noite. Me apareceu uma Ana Cristina, vinda de Belém, a infeliz ainda tinha... Infeliz não, Aninha, que Deus te abençoe. Ela ainda tinha ganho um prêmio Sharp de revelação. Aquilo me acabou, aquilo me arrasou, você não tem noção. Eu chegava nos lugares e falava assim, você é que é a Ana Cristina do Pará, premiada. Eu falava, não, eu sou a Ana Cristina daqui mesmo. Então, assim, Dandara foi um dos muitos apelidos que eu tive. Eu já fui Ana Negra, já fui Nanega. Então, eu tive muitos apelidos, esse eu escolhi. E o sobrenome não significa assim muito para mim. Assim, então, botei só Dandara e botei os 2 Ds, porque para conseguir domínio na internet, porque Dandara com um D só está tudo dominado. Entendeu? Então é isso, uma questão assim prática. E assim, hoje estou me desconstruindo como primeira cineasta negra, e assim a gente vai, tirando peles. Sim. E renascendo. Mas Dandara tem a ver com Palmares ali? Sim, foi com o filme do Kaká. Eu era adolescente. E aí eu e meus amigos brancos da escola particular fomos no filme do Kaká Diegues. Isso realmente foi lindo para mim. Ver aquele elenco negro lindo, né? E aí, como eu era muito brigona, assim, muito guerreira, eles começaram a me chamar eu de Dandara, que foi o único apelido que eu gostei. Eu joguei futebol também, já fui Pelezinho, já fui Carvãozinho, já fui tudo isso. E Dandara eu achei nobre. Depois, então, desse filme, todos passaram a me respeitar mais. Né? E o Gurufim na Mangueira, com S? Explica um pouquinho do nome. A gente estava conversando um pouco atrás, você falou, mas eu fiquei mais curiosa em saber. Gurufim na Mangueira, esse filme também foi
uma coisa mobilizada pela minha diferença cultural. Eu, como pretinha, naquele meio da escola particular, lá dos elegantes, a gente tinha, na minha família, uma relação com a morte muito descolada. Então, assim, o pessoal enterrava geralmente ali no cemitério do Caju, e o pessoal ficava bebendo lá na frente, só ficava uma ou outra velha com o morto, e todo mundo no boteco. Aí, quando iam carregando o caixão, o pessoal falava, lá vai fulano, aí saía todo mundo. Então, tinha um senso de humor com a morte, entendeu? E aí eu fui estudar isso e ver que tem uma tradição no samba de fazer gurufim. Só que o pessoal da escola não entendia, e eu perdi uma grande amiga assim, ela deixou de ser minha amiga. Porque um dia ela tinha uma amiga dela, o namorado foi pegar onda na Ipanema e caiu um raio e o cara morreu. E eu morri de rir, gente. Quando ela contou, eu falei, isso é o verdadeiro raio que o parta. Acabou. A amizade acabou ali. E tanto que no meu filme Gurufim foi um raio. Quando a história toda, ele morreu de raio. Foi uma coisa para eu tentar, indiretamente, explicar à minha amiga que não era desrespeito. É que eu sou neguinha. A minha cultura é essa. Eu sou uma pessoa de família de samba e a morte, para a gente, é uma coisa que tem outras notas, né? Tem outras questões. Alguém já quer fazer uma pergunta agora? Pô, gente, pergunta aí, gente. Pô, a gente falou isso tudo, vocês não têm... Senão eu vou começar a apontar. Aline Moto, Juliana Vicente, Max, todo mundo que está aí que eu conheço vai ter que perguntar. Alô, oi. Eu quero perguntar para a Yasmin. É o seguinte, eu sou radialista e eu gosto muito do blockbuster. Sabe, eu acho que tipo a consciência branca está tão empregada na gente que às vezes eu vejo filmes que não tem pessoas negras e ignoro. Agora eu comecei a notar. Eu queria saber se você acha que o protagonismo negro vai acontecer no blockbuster também, se a gente está caminhando para isso, ou se a gente ainda está só no lado B, sabe? Porque às vezes eu acho que o blockbuster coloca 3 personagens negros para cobrir uma cotinha ali. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Obrigado. Você é foda. Valeu. Olha, eu não tenho resposta para essa pergunta, porque eu acho que vai depender de quem está afim de fazer o quê, né? Vai depender da encruzilhada de cada um. Então, eu, por exemplo, não sei assim se eu faria, não sei ainda, entendeu? Mas para mim, só se torna cineasta depois que cumpre 2 etapas da vida. Uma é vender filme no camelô e outra é passar no cinema do shopping da minha cidade. Aí vira cineasta de verdade. Enquanto isso, não, porque é simbólico. Mas assim, a gente ainda está cavando um buraco que a gente ainda nem tem, né, cara? Então, acho que esse lance da indústria ainda é uma coisa que eu realmente não sei te responder. Mas, enfim, eu acho que é uma pergunta que você deve fazer para o André também, por exemplo, que é um outro cineasta, ou o Emílio. Enfim, eu acho que são respostas que vão variar. E aí eu acho que cada um teria uma resposta. Não sei, eu acho que acha, André? É exatamente isso que a Yasmin falou. Assim, é difícil mesmo, assim, porque se for pensar tanto internacionalmente como nacionalmente, né, o cinema, a maioria das vezes, está na mão de pessoas que não são negras, né? Então isso aí já é um fato, né? E é isso. Tipo, é difícil saber o que vai acontecer, mas eu acho que a gente está num momento muito interessante assim, de surgir. A gente estava conversando isso, né? Ali fora, surgir vários cineastas negros no Brasil, assim, sabe? Acho que nos últimos anos assim está surgindo vários, a gente vê vários em festivais assim. Então, se for pensar a diferença que era, sei lá, 40 anos atrás, assim, sabe? Que a gente tinha, claro, alguns outros assim, mas a gente pode contar nos dedos assim quem tinha, mas tinha os Osmo e tal. E pensar que eu acho assim que a gente está passando um momento que daqui uns 3, 4, 5 anos vão ter vários longas-metragens, tanto de ficção quanto documentário, assim, tanto nos festivais e também nos cinemas, assim, né?
Eu acho que está caminhando para isso, assim, mas infelizmente há passos lentos, né? Emílio. Eu tenho uma visão otimista, assim como a do André. Eu acho que é possível agora realizar. Acho que a gente tem que fazer filmes, vocês têm que fazer filmes mais do que necessário, né? Se a gente quer ver um outro olhar sobre a realidade, a gente vai lá e faz os filmes com esse outro olhar. Hoje é possível, hoje é acessível, né? Eu acho que é uma coisa que é gradativa, realmente, que vai demorar um tempo, talvez menos do que a gente espere, né? Sei lá, uma década, talvez, não sei. Eu acho que a produção é muito intensa. A Dandara estava falando de um edital que ela participou, né, ali nos bastidores, que tinham 33 diretores, não é isso? Não era isso? E o chapa dele também é desse edital, né, o 2014. O curta afirmativo. Negros, né? 33 cineastas negros do Brasil inteiro. Muito legal. É um número expressivo, né? Muito legal. Eu quero muito ver esses filmes todos aí. Isso tem a ver com o governo também, política pública. Sem dúvida. Então, é uma coisa que é uma cadeia, né? Então, não dá para isoladamente, né? Tem que considerar todo o contexto. Por isso que a gente tem que cobrar também, né? Muito. Agora, eu vejo que, na minha perspectiva, eu acho que falta um pouco mais de internacionalização para o cineasta negro do Brasil. Porque existe um mercado que compra, que paga, entendeu? E a gente ainda não tem acesso a ele. Quer dizer, uma das coisas que eu consegui fazer foi fundar uma pessoa jurídica em Nova York, está lá paradinha, mas existe. É uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, e é com isso que eu consegui negociar meu primeiro filme. E esse canal existe para os filmes de todos nós, porque existe um mercado específico para o cineasta negro, entendeu? Então, assim, eu espero conseguir trazer mais filmes para poder ganhar esses dólares, né? Entendeu? Sim. Alguém tem mais uma pergunta? Quanto tempo? Ok, aqui uma pergunta. A gente está há quanto tempo, Ed? Boa noite, queria agradecer. Diálogos Ausentes, eu só tenho aprendido, assim, abri meus horizontes, um monte de coisa que eu não sabia. E eu queria a pergunta, eu assisti um curta há pouco tempo, Mulheres Negras, Projetos para o Mundo, sobre mulheres negras e as suas vivências. E a fala de uma das personagens me tocou muito. Foi esse ano que eu assisti, aqui na Galeria Lido. E a fala me tocou porque a moça dizia que há muito pouco tempo ela se via como negra. E é a minha fala, há muito pouco tempo eu me vejo como negra. É até emocionante para mim, porque a minha família não me via e eu não me via também. E eu tenho aprendido muito. Eu queria falar que vocês falassem. E você é uma negra linda. Obrigada. Queria que vocês falassem sobre isso, eu vejo Yasmin com a tom de pele muito parecido com o meu, e esse embranquecimento da sociedade, sabe? Quem tiver vontade de falar, por favor. Obrigada por ter vindo. Seja sempre bem-vinda aqui ao Diálogos Ausentes. Para a gente é um prazer saber que o projeto contribui e que essa troca tem acontecido. Quer responder? Eu acho que o cinema, assim, a gente está discutindo, é um ótimo lugar para a gente pensar isso, porque o cinema ele cria sentido, produz pertencimento, também pode, né? Acho que, mas também produz, né, referência, realidades de mundo, te apresenta coisas. Então, pensar que esse cinema brasileiro ele não é protagonizado, em sua maioria, nem escrito, nem dirigido, nem comandado por pessoas como a gente, né? Então, acho que é isso. Assim, a gente está lidando com uma ferramenta que tem uma coisa assim que é o entretenimento, né? O entretenimento é visto como um lugar de diversão, só que mais ou menos, né? Também é político, porque é através dessas coisas bobas que você tem estereótipo lançado, essas comédias que está o tempo todo discriminando alguém ou fazendo piada de um contexto social X, Y, Z. Então, acho que vem muito daí. Eu lembro de no dia da estreia do último filme, Batalhas, o Mano Brown falou uma coisa muito legal, assim, que ele falou assim: eu fiz
alguns neguinhos se identificar como negro como da minha mesma cor de pele. Ele falou alguma coisa no sentido de como que a trajetória dele de se entender enquanto negro, de falar que ele é negro, de cantar as músicas dele e tudo mais, fez com que, por mais que a vida dele, sei lá quantos anos ele tem, 40 e poucos, acho que o Mano Brown deve ter, e que ele falou, cara, eu sou o quê? Ele chegou e falou, eu sou o quê? Moreno, branco ou negro? Aí as pessoas falaram negro porque a maioria era negros, enfim, pessoas que entendiam que existe várias formas de ser negro, né? Não só esse estereótipo do mais escuro e tal, tudo isso. Como o negro é representado, inclusive no cinema. Então, e ele fala isso, assim, como que a trajetória dele contribuiu para que outras pessoas pudessem se reconhecer como negros, principalmente meninos de periferia que não se viam nem como negro nem como branco, ficava ali naquela coisa, mas tinha toda a carga do racismo ao mesmo tempo. Então, acho que é a partir dessas referências, né, de diretores, de filmes, enfim, que não necessariamente tratem diretamente da questão racial, mas o fato de estar ali fazendo já alguma coisa, sabe? Então, acho que falta isso, assim, a gente ter mais pessoas, estar sempre no debate também, construindo. Acho que é um momento ótimo para discutir democracia, e não adianta ficar falando fora Temer se só tem branco falando fora Temer. Então, tem que construir democracia com pessoas que atravessam um murinho que você está acostumado a estar. Né? Então, eu acho que é por aí, a partir dessa criação de referência. E da produção também de sentido de subjetividade que essas pessoas tratam. Né? Então, para mim, cinema é um lugar também de trabalhar a subjetividade do negro. Né? Que, enfim, então, trazer isso, falar de amor, falar de felicidade, de alegria, é uma tentativa de criar isso também. Acho que tem uma coisa interessante que o Diálogos também tem deixado como aprendizado para a gente aqui, é que em todas as áreas de expressão, a gente começou, como eu falei, artes visuais, depois a gente foi para as artes cênicas e agora no audiovisual, que todos os artistas eles têm como desejo trazer esse outro lugar de fala. E quando eu penso não somente nas linguagens, nas áreas de expressão, eu acho que há algo que antecede, que é esse lugar de fato de afeto, né, de necessidade de, eu acho que a mesa hoje prova um pouco isso, assim, 4 pessoas que estavam com desejo de falar sobre alguma coisa, inquietas para poder trazer uma outra realidade, construir uma outra narrativa. E acho que isso passa muito pela pesquisa, né? Você falou muito sobre pesquisa, Emílio. Então, eu queria também que você falasse um pouco mais sobre como que você faz esse trabalho de pesquisa, né? Como que surge tudo isso para você? E eu acho que isso se conecta muito com o próprio Batalhas, né, Yasmin? A produção do Emílio, então, bater essa bola rapidinho, só para a gente ir fechando. Eu vejo pesquisa como um momento de convivência. Pesquisa nos filmes, para mim, é um momento único, é uma experiência que eu vou conviver com as pessoas durante um bom tempo. O documentário, o meu documentário, meu estilo de documentário valoriza muito esse aprendizado, essa troca, né, essa relação, né, com as pessoas. Porque eu sei que eu não sou aquelas pessoas, e isso para mim é muito claro, mas eu tento aprender e aprender através desse contato, dessa experiência, né, desse momento de convivência. Então, é um momento em que a minha vida está interligada com a vida daquelas pessoas. Um filme não é só um filme, né? São 2 anos da minha vida que eu vou conviver e vou viver com aquelas pessoas. Então, acho que é muito importante eu levar isso a sério, no sentido de eu estar ali por inteiro, de eu ser sincero nessa relação, para construir uma relação sincera e para isso ser transmitido no filme também, sabe? Então, acho que eu não conseguiria me ver fazendo um filme em que as pessoas não se sentissem à vontade, né? As pessoas que estão fazendo o filme comigo, sejam a minha equipe ou os personagens, né? Personagens com muitas aspas aí, se as pessoas não estivessem ali por inteiro, estivessem entendendo por que elas estão ali, por que eu estou ali, e marcassem a posição delas nessa relação. Sim, obrigada. A gente vai passar agora o trailer da Dandara. Enfim, a gente conseguiu aqui. Que bom. Pedaço de mim, metade
saudade exilada de mim, leva os teus sinais. A saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Um pedaço de mim, metade amputada de mim, leva o que há de ti. A saudade dói latejada como uma fisgada no membro que já perdi. Pedaço de mim, metade adorada de mim, lava os olhos meus. Metade adorada de mim. A saudade é o pior castigo, não quero levar comigo a mortalha do amor. A saudade é o pior castigo. Adeus. Eu não quero levar comigo a mortalha do amor. Adeus. Um pedaço de mim, metade afastada. Metade afastada de mim. Obrigada. Você sabe que eu acabei fazendo como atriz, foi por acaso de novo, né, gente? Eu fiz esse filme, tinha uma atriz, a Carla Cristina Belfort, uma atriz ótima, do Rio, e ela não pôde fazer, depois de 4 anos de projeto, quando saiu finalmente a grana, ela não pôde. Aí eu conversei com a Zezé Mota, ela não tinha agenda, e, por fim, aí a gente acabou eu fazendo, e ficou legal, né? Achei maneirinho. E quando é que vai lançar? Já tem? Olha, a gente terminou agora, a gente ainda não tem data para lançar, na verdade. E como hoje em dia tem essa restrição que você não pode mostrar na internet, porque enquanto o filme está na carreira, então realmente não sei. Ainda não temos uma data para estrear. Eu espero que não demore, porque eu estou coçando, né, para passar o filme no cinema. Ótimo, obrigada, Dandara. Eu vou fechando, agradecendo a presença de vocês por terem vindo. Para a gente é sempre um prazer recebê-los. Alguém quer fazer mais uma colocação para fechar? Eu queria falar com essa moça aqui e dizer para ela assim, só uma coisa, a identidade é uma coisa que você não pode delegar, entendeu? Então, assim, se as pessoas não te veem, o mais importante é a sua visão. Quando você se vê, você dá o salto. Entendeu? Então, a gente não pode delegar nem para o homem negro, nem para o... Não é, é o seu. Eu sou uma cabela assim, assada, eu sou trans, eu sou isso. É de dentro para fora. Não tem outro jeito. Tá, querida? Então, é de dentro para fora que a gente encerra Diálogos Ausentes. Agradeço a todo mundo por ter vindo. Boa noite e voltem para casa em paz.